Vários símbolos, né? É uma simbologia. O mito de Perseu é interessante pelo seguinte, é uma das coisas que a sabedoria hiperbórea derruba, né? Então, eu primeiro vou contar o que a mitologia distorcida conta, né? Porque muito da nossa história, muito da nossa mitologia foi distorcida ao longo do tempo, ao longo da humanidade, porque é necessário, para que haja um controle mundial, que nós esqueçamos os símbolos hiperbóreos, esqueçamos exatamente o que quer significar um mito, né? Então, basicamente, todos os mitos, né? São raros os mitos que não foram adulterados. São raros os mitos que não foram distorcidos. E o mito de Perseu é um deles. Dentro da sabedoria hiperbórea, a gente estuda bastante os mitos e as simbologias que eles trazem, porque faz parte do nosso inconsciente, né? E o nosso inconsciente é que nos domina, nos controla como sociedade, culturalmente. Então, todos os símbolos estão lá, inclusive o inconsciente só funciona com símbolos. Para o inconsciente não existem palavras, existem imagens e símbolos. É a partir daí que ele funciona e que ele interage conosco, inclusive. Então, o mito de Perseu, dentro da mitologia que todos conhecem, quando você for vai ler alguma coisa sobre mitologia, você abre lá um livro de mitologia e ele vai te contar a seguinte história, que Perseu, né, ele foi caçar a Medusa. E quem era a Medusa? A Medusa era, a princípio, uma sacerdotisa muito linda, né, e que Zeus foi lá e apaixonou-se por ela e violentou-a. E ela era uma virgem, ela era uma vestal, então ela não poderia, né, passar por aquilo. E a Hera, né, que era a esposa de Zeus, ela tinha ciúme, né, porque ele gostava de ter, isso dentro da mitologia, né, gostava de ter relações com várias mulheres e vivia criando semideuses e etc. Então, bom, a partir daí, até essa própria história de Zeus, até essa própria colocação dos deuses como seres assim, com paixões, com tudo isso foi manipulado. Tudo isso completamente manipulado, porque os deuses foram antropomorfizados, ou seja, se tornaram, foram descritos com todas as características humanas, das fraquezas humanas, e isso é inconcebível, porque um deus sempre está acima de um ser humano, pelo menos em tese, né? Então, nessa mitologia grega, por exemplo, a gente já vê um monte de distorções em várias situações. Então, essa é uma delas. Então, diz que essa jovem, né, por causa do ciúme da esposa de Zeus, ela foi transformada em um monstro com várias cobras na cabeça, né, e que, ao olhar para os homens que entravam lá na caverna dela e que tinham acesso a ela transformava esses homens em estátuas de pedra, né? Então, Perseu recebeu a missão de caçar a Medusa e cortar a cabeça da Medusa. Essa é a história. Não sei se o Jorge teria alguma coisa a acrescentar, que ele lembra de algum detalhe dessa história do mito de Perseu, né, Jorge? Você lembra de alguma coisa a mais? Pode acrescentar um detalhe aí, alguma... O que você falou, realmente, o que chama a atenção na figura da deusa, da Vestal, que, segundo essa mitologia alterada, são as serpentes, que as pessoas observam e ficam até temerosas, sem entender que aquelas serpentes que estão ali, elas têm um significado profundo de análise para quem estuda a sabedoria hiperbórea. Então, todo buscador da verdade dentro da sabedoria hiperbórea, ele tem que entender o significado mitológico daquelas serpentes. O que é que cada serpente daquela cobra ou demonstra para o humano que está buscando a iniciação, o que é que ele tem que se resolver para que ele não seja, digamos, não vou usar a palavra atacado, mas engolido ou atacado por uma daquelas serpentes, porque aquela serpente, na realidade, ela reflete um processo humano que ele tem que se resolver, já que há um espelhamento do espírito em cada um de nós. Então, à medida que você vai dissolvendo um processo seu mal resolvido, onde começa a receber a memória de sangue e ter a compreensão e a intuição do espírito, uma daquelas serpentes vão se sumindo, vão desaparecendo, até que volte o resplendor da Medusa, não como Medusa, mas sim como uma semideusa. Mais ou menos por aí.
Se você tiver mais alguma coisa a completar ou a dizer, fique à vontade. Veja bem, essa questão da serpente na cabeça dela não existe só apenas nos mitos gregos. Por incrível que pareça, aqui na América, nós temos também uma chamada Górgona, que é a mesma coisa que Medusa, que é o próprio Viracocha. O Viracocha é representado com a cabeça cheia de serpentes. E não é o Viracocha, é uma divindade feminina. Então, é muito distorcido. Agora, o que significa uma serpente? Em primeiro lugar, serpente é sinônimo de sabedoria na simbologia. As serpentes, elas são sábias. As serpentes, elas trazem a sabedoria. E até esse mito da serpente no Éden, né? Aí é um outro mito de Adão e Eva. A serpente trouxe a sabedoria para Adão e Eva. Ela entregou a sabedoria, né? Olha aí, temos aí uma medusa. Só que a medusa mesmo, ela não tem pupila, porque ela é uma deusa. Quem tem pupila são só os humanos. Mas, enfim, isso já é uma outra coisa. Na verdade, a serpente na cabeça de uma divindade significa sabedoria. E por que ela tem várias serpentes? Porque cada uma traz uma informação. E essa informação está relacionada, vejam que interessante, está relacionada às runas nórdicas, às runas de Odin. Cada serpente sibila o som de uma runa. E isso faz com que a pessoa, ou aquele ser que tenha contato com ela, faz com que ela se conecte com a sua origem, com o seu próprio espírito. Então, na verdade, a Medusa, ela nunca deveria ter cortado a cabeça, como no mito de Perseu. Porque, inclusive, nesse mito distorcido, ele faz isso, depois se casa, envelhece, morre. O herói, né? Então, que heroísmo é esse? Ele se tornou uma pessoa comum, né? Então, na verdade, a Medusa representa a sabedoria em nós, a sabedoria do espírito. E as cobras, as serpentes, as runas de Navutã, as runas nórdicas, as runas germânicas, que acabaram sendo colocadas e recebidas numa deidade feminina. Por que uma deidade feminina? Porque essa deidade feminina é a que nos resgata a nossa memória ancestral. Por que é feminina? Porque só através do sangue que é passado pela mãe para a filha e da filha para a sua prole é que vem a memória ancestral, ou seja, a memória de sangue, ela só é passada através da mitocôndria, né? Então, por isso, é uma deidade feminina. Então, Perseu, na verdade, não poderia nunca cortar a cabeça da Medusa, porque ele estaria cortando a sua própria sabedoria espiritual. E por que o olhar dela transformava os homens em pedra, ou os seres em pedra? Porque quando você tem o acesso à sua sabedoria ancestral, resgata tudo isso, que é o olhar da Medusa, simplesmente você deixa a sua alma para trás. E a sua alma, que é emotiva, que tem emoções, que tem paixões, que tem todas aquelas coisas, né, mutantes, aquilo desaparece. Então, aquele ser se transforma em um ser de pedra, ou seja, um homem de pedra ou uma mulher de pedra, aquele que tem total controle sobre as suas emoções, aquele que já não é mais governado pela alma, porque a pedra é a única coisa que é estável ou o mais estável dentro da criação, né? Diferentemente da água, que é volátil, da terra, que é volátil, do ar, então a pedra representa o próprio espírito. Então, vejam que interessante. Tudo isso foi distorcido. Assim. Gostou desse corte? Então acesse o link na descrição e veja o vídeo na íntegra. Aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Até a próxima!